Deus é bom, amém? Deus quer falar conosco essa noite. E Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. A Bíblia fala que os anjos ansiaram pregar. Os anjos desejaram fazer a obra de Deus, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia fala que Deus privou os anjos e deu essa tarefa à igreja. E aprove ao Senhor usar a pregação do Evangelho para poder manifestar o seu reino sobre a terra. E hoje nós vamos falar sobre a cultura da honra. Você pode repetir comigo, falar assim: cultura da honra. A linguagem que comunica o céu, irmãos, é a honra. O idioma celestial é a honra. E quando nós queremos que o céu se manifesta na terra, nós temos que trazer aquilo que governa o céu para governar a terra, aquilo que comunica no céu para ser comunicado na terra. E a linguagem do céu que comunica no céu é a honra. E quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos o que é honra, honrar a Deus, honrar a família, honrar o pai, honrar a mãe, honrar liderança, quando nós aprendemos o que é honra, nós estamos abrindo uma porta para poder acessar a Deus. Eu vou repetir isso. Quando nós entendemos o que é a cultura da honra, quando nós entendemos o que é o princípio da honra, nós estamos abrindo uma porta que dá diretamente a Deus. E ao contrário disso também é verdadeiro. Quando eu vivo um princípio de desonra, quando eu não vivo honra, eu estou abrindo uma porta para acessar as regiões infernais. A honra me leva a Deus, enquanto a desonra me leva a Satanás. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu quero começar por esse texto, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E muitas vezes quando nós falamos de Malaquias, já vem na mentalidade das pessoas, vai falar sobre dízimos e ofertas. E hoje eu não quero nem tocar em dízimos e ofertas, porque muita gente só lembra de capítulo 3 de Malaquias. Mas Malaquias não tem só 3 capítulos. Malaquias não fala só de dízimos e oferta. Na realidade, a base do livro de Malaquias é honra. Então, quando nós lemos o livro de Malaquias, que é um excelente livro, nós vamos entender o princípio da honra. E Deus aqui, Ele estava direcionando o seu povo a respeito do que é viver em honra. E no versículo 6, Deus falando por meio do profeta Malaquias, e assim veio a palavra do Senhor. No versículo 6 inicia assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito ou o meu temor? Mais uma vez o texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, ou onde está o meu respeito? Deus, Ele olha para Israel aqui, e Ele está dizendo algo: cadê a honra? Eu estou ministrando sobre vocês sobre honra. Se vocês me têm como pai, aqui o texto está querendo nos dizer: se o povo me tem como pai, por que não me honra como? Se vocês, ó Israel, me têm como seu Senhor, por que vocês não me respeitam como? O texto nos deixa claro, falando sobre honra, que Deus estava falando sobre um povo que honrava a Deus. E o que governa a honra é o amor e a liberdade, não é a opressão e a obrigação. O que governa a honra é o amor e a liberdade, não é a opressão e a obrigação. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos deixa livre para honrá-lo em amor. Ele não nos obriga a honrá-lo, porque honra obrigada não é honra, é bajulação. Então, quando alguém exige honra de alguém, é alguém que está com ferida, querendo ser bajulado por alguém para poder se sentir valorizado. E quando Deus, Ele fala: eu sou o pai de vocês e vocês não me honram, Deus está falando: vocês andando em desonra, vocês não estão me respeitando. E se eu não respeito a Deus, automaticamente eu já estou respeitando alguém, que é o diabo. Porque se eu não caminho com Deus, eu caminho com quem? Tem alguém aí? Se eu não faço a vontade de Deus, eu faço a vontade de quem? Então Deus, Ele está falando sobre a honra, e a honra é: eu te amo tanto que eu te dei a liberdade de você me honrar por amor, não por obrigação. Nós vemos o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, ensinando a igreja de Romanos, a igreja de Roma, falando assim: para Israel eu dei a lei, porque Israel ainda era uma criança. Criança precisa de lei, porque a lei protege uma criança, mas quando cresce eu não preciso de lei, eu preciso entender a honra, porque aí eu não obedeço com medo da lei, eu obedeço porque eu entendi, então eu honro. Tem alguém me entendendo? Uma criança a gente coloca limite, criança a gente coloca uma proteção, com criança a gente coloca uma lei. Não corre que você vai cair, vai se machucar. Não coloca o dedo na tomada. Não pega isso que você vai se cortar. Não faz isso que você vai se machucar. Então, para uma criança eu coloco regra, para uma criança eu coloco lei. Agora, para um adulto eu dou a liberdade dele me honrar e me obedecer por amor. Então a pergunta que eu faço é: você quer viver a lei porque você é criança, ou você já entendeu que cresceu e agora obedece por amor, porque você é livre para não obedecer? E a honra é um acesso, como eu disse, que me leva a Deus pelo princípio do amor. Eu amo tanto que eu obedeço, não com medo de ir para o inferno. Eu obedeço porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor. E como eu amo o meu Pai, eu honro, eu obedeço. Então eu não preciso de regra, eu não preciso de lei, eu preciso de entender que eu já sou maduro o suficiente para honrá-lo. Quando eu honro a Deus,
eu adentro ao Deus da lei para poder desfrutar da graça. Eu quero repetir isso. Quando eu entendo o que é honra, eu tenho um caminho ligado ao Deus da lei, que me faz desfrutar da sua graça. Mas quando eu desonro a Deus, a lei dele tem que vir me corrigir. Pela honra eu acesso a graça, pela maturidade eu acesso Deus. Agora pela desobediência e pela desonra, eu preciso de lei. Então tem muita gente que fala: eu vou servir a Deus porque senão eu vou para o inferno, eu vou fazer isso porque senão Deus castiga. Isso é um pensamento de criança, porque um pensamento adulto é: eu honro a Deus porque eu já sou maduro para obedecê-lo por amor, não por medo. Um dia desses, cheguei lá na casa da minha mãe, ia falar na minha casa, né? Já casei. Cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe pegou um boleto e falou assim: paga para mim. Ela não olhou para mim e falou assim: paga para mim porque senão você vai apanhar. Paga para mim porque senão... Eu já tenho, dia 27, agora eu faço 37 anos. Eu consigo me defender da minha mãe. Se minha mãe vier me bater, eu consigo segurar ela. A minha mãe amanhã faz 60 anos. Eu consigo me proteger. Só que ela falou assim: ó, paga o boleto para mim. Ela falou assim: ó, a hora que você passar na frente da lotérica no banco, paga para mim. Eu peguei o boleto, eu nem perguntei se ela tinha dinheiro. Negócio da NET. Olha eu fazendo propaganda para a NET aí, ó. Peguei o aplicativo do celular e paguei a conta. Eu não paguei a conta porque eu fui obrigado. Eu paguei a conta porque eu amo a minha mãe e eu honrei ela. Eu pago a conta, não porque Deus vai me castigar. Eu pago a conta porque eu amo Ele. Então eu vivo por honra, eu não vivo por medo. Eu obedeço por honra, eu não obedeço por medo. Eu caminho obedecendo porque eu honro a palavra dEle, não porque eu tenho medo dEle. Eu já cresci. Só que na contramão disso, vamos dizer que o antagônico a isso, o contrário disso, se eu desonro a Deus, eu estou abrindo uma legalidade, uma porta que dá acesso ao inferno e a ser perturbado por demônios. Como assim, pastor? João capítulo 8, versículo 48. Tem algum crente aí? Vocês estão com o olho meio regalado, o que está acontecendo? O pessoal está um pouco com medo, o que está acontecendo? Tem alguém aí? João 8, 48 e 49, nós vamos ler. Jesus aqui, ele estava pregando sobre verdade. Ele falando: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele estava falando sobre o reino dos céus. Jesus, ele estava dando um discurso sobre a sua missão. Ele estava falando sobre os seus milagres. Ele estava falando porque ele estava obedecendo a Deus. E aí chegam os judeus, chegam os mestres da lei e fala isso aqui para Jesus. Versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dissemos nós bem que é samaritano e que tem demônios? Os judeus olham para Jesus, os fariseus olham para Jesus e falam assim: nós não já falamos para você que você é um samaritano e que você está cheio de demônios? Porque para eles, os samaritanos e os judeus, eles não tinham ligação.
O samaritano era considerado um povo que saiu de Israel, mas um povo rebelde, um povo que desonrava a Deus. Então eles tinham os samaritanos como impuros. Então eles olham para Jesus e falam assim para Jesus: nós já dissemos, você é um samaritano, você é um impuro, você desonra a Deus, e você está cheio de demônios. Isso eles falando para Jesus. E aí Jesus responde eles. Olha a resposta de Jesus: eu não tenho demônios, pelo contrário, é o antônimo disso, é o ao contrário disso, é o ao inverso disso. Eu não tenho demônio. Mas a resposta aqui é clara. Olha o que Jesus responde, está ali no texto: ao contrário, honro o meu, e vocês me... Jesus ele está falando o seguinte: eu sei que o princípio da honra atrai a presença de Deus, como o princípio da desonra atrai demônios. Mas eu estou dizendo a vocês, eu não tenho demônio, porque eu honro a Deus, mas vocês não me honram, vocês me desonram. Jesus estava falando assim: ó, vocês estão falando que eu tenho demônio, mas quem tem demônio é vocês, porque não estão honrando. A resposta que Jesus deu aqui foi: é ao contrário do que vocês estão falando. Eu honro o meu Pai, e eu honro o meu Pai porque eu amo. Então eu caminho no princípio da honra. Se eu caminho no princípio da honra, eu tenho um acesso direto a Deus. E se eu caminho no princípio, ou se eu caminho na vontade da desonra, eu tenho um caminho ligado ao diabo. E a honra é um entendimento. A honra é algo que nós compreendemos. Deus ele nos dá a liberdade de honrá-lo e também de não honrá-lo. Vemos o exemplo de Adão, lá no jardim do Éden. Deus olha para Adão e fala assim: Adão, você tem todas as árvores do jardim, mas nesta árvore você nem olha e nem toca. Irmãos, vamos conjecturar aqui comigo. Deus, ele nos dá sempre muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus plantou um jardim no Éden. Mas vamos usar um exemplo. Imagina 1000 árvores frutíferas no jardim. E Deus fala assim: ó, aqui tem 1000 árvores, 999 é sua, essa é minha. Deus poderia falar assim: ó, mas para você não tocar nela, eu vou cercar ela, vou colocar uma chave para você não tocar nela. Mas essa aqui é minha. As outras 999, você pode fazer o que você quiser, mas essa é minha. Deus, ele te dá muito mais além daquilo que você precisa. Você tem 999 para desfrutar, mas você quer desonrar a Deus e tocar naquilo que ele falou que era dele. Princípio satânico. Deus, quando olhou para Adão e Eva, não falou para ele: ó, o diabo vai vir tentar vocês. Deus, ele só deu uma ordem de obediência. Deus só falou o seguinte: vocês querem me honrar? Obedece a minha palavra. O diabo veio para tentar Adão e Eva, tentou eles. Deus não poderia ter, sei lá, intervido? Até poderia, mas Deus ele não queria obrigar. Deus ele queria obediência por amor. E obediência por amor não se obriga, se dá liberdade. Você está aqui por livre e espontânea vontade, ou apareceu algum anjo lá na tua casa, colocou uma arma na tua cabeça e falou assim: ó, se você não for para a igreja agora, eu vou te dar um tiro e vou te levar para o inferno. Será que Deus apareceu para você lá
com um raio na mão, falou assim: ó, se você não for para a igreja, eu vou te jogar um raio que você vai morrer agora. Porque Deus, Ele nos colocou dentro de um princípio de honra, e desse princípio de honra, eu obedeço, eu sirvo, eu faço por amor e não por medo. Eu posso desfrutar daquilo que eu quero, porém eu tenho que obedecer aquilo que Ele me orientou. Tem alguém me entendendo? Viver a vontade de Deus, viver por honra, é você ser livre, tanto para fazer ou não fazer, mas por amor. Eu prefiro honrar do que desonrar. Por amor eu prefiro obedecer do que desobedecer. Eu prefiro honrar a palavra e a vontade de Deus, para poder acessar aquilo que só Ele tem para me dar. O diabo sempre vai tentar fantasiar aquilo que Deus já te deu. Ele sempre vai tentar te levar para longe da presença de Deus. E ele sempre vai fazer você desonrar a Deus. Porque se você desonrar a Deus, é um caminho ligado diretamente ao inferno. E nós estamos falando de coisas espirituais. Eu quero trazer agora para uma coisa um pouco mais natural, de um âmbito natural. Vamos falar como igreja. Aí existe dois tipos de honra: a honra de cima para baixo e a honra de baixo para cima. Porque muitas vezes quando nós ouvimos falar de honra, nós sempre imaginamos o menor sempre tendo que estar honrando o maior. A gente sempre imagina a autoridade, entre aspas, numa visão mundana, numa visão errada, a autoridade oprimindo aquele na qual a autoridade é exercida. Por isso que quando nós olhamos talvez para um gerente, olhamos para um patrão, para um encarregado, nós olhamos para ele e nós não o honramos. Nós submetemos a ele, porque nós temos medo de ser mandado embora pela autoridade que ele tem sobre nós. Então nós achamos que a honra se dá porque o outro tem mais autoridade do que eu, e se eu desobedecer eu vou ser punido, eu vou ser mandado embora. Então eu tenho medo daquele que está sobre mim. Mas no reino de Deus, a autoridade e a honra começa de cima para baixo e é refletido de baixo para cima. Deus sempre honra primeiro, para dar o exemplo, para nós depois honrarmos em amor. Por que que Deus ele sempre honra primeiro? Porque Deus ele amou primeiro. Deus ele criou o mundo primeiro. Foi Deus que fez o ser humano. Foi Deus que amou primeiro. Foi Deus que providenciou a salvação antes da fundação do mundo. Foi Deus que providenciou tudo primeiro. Então Deus primeiro fez para dar o exemplo. Então a honra começa de cima para baixo. No livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia fala que o maior abençoa o menor, que aquele que está em cima sempre abençoa aquele que está embaixo. Então aquele que já chegou, se entende a cultura de honra, sempre vai se esforçar para ajudar aqueles que ainda não chegaram. Deus, sendo a autoridade máxima, Ele primeiro honrou a sua criação, fazendo o que? Nos fazendo a imagem e a semelhança dEle. Então o maior abençoou o menor. Deus abençoou o povo. Deus criou a igreja. Deus criou o ser humano. Deus nos fez. Ele nos abençoou primeiro. Cultura de honra. No livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 22,
A Bíblia fala que o homem direito enriquece para abençoar os seus filhos e os seus netos. Então está falando da autoridade do pai. Ele luta, ele trabalha para abençoar os seus filhos e os netos. Então a honra começou do maior para o menor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita gente que exige honra. Eu vou usar o meu exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Hoje, aqui nessa igreja local, espiritualmente falando, quem é a autoridade máxima? Quem que é a autoridade máxima? Sou eu, pastor. Aí eu exijo honra de vocês. Então não é honra que eu quero bajulação, porque eu estou machucado e eu estou te oprimindo com um microfone na mão, querendo que você me bajula para eu me sentir alguma coisa. Então todas as vezes que você vê um líder exigindo honra, é porque ele não ama e ele quer ser bajulado. Todas as vezes que você vê um líder exigindo honra, é porque ele não honrou primeiro, então ele está querendo ser bajulado. A única diferença é, ele está com o microfone na mão e ele acha que a autoridade que ele tem serve para oprimir alguém. Honra, como pastor, o maior abençoando o menor. Eu como pastor dessa igreja, a minha parte em honrar a igreja é: eu abençoo você, eu oro por você, eu vou lá intercedo por você. Eu como pastor, eu não vou aqui querer honra, querendo bajulação. Antes eu vou interceder, eu vou orar, eu vou proteger como um pai espiritual. Por isso que eu oro e profetizo que onde eu cheguei em Deus, você vai muito mais além do que eu. As revelações que eu já tive, eu profetizo que você terá mais ainda. O entendimento que eu já alcancei, eu profetizo que em Deus você vai muito mais longe, porque como autoridade eu tenho que te abençoar e não te oprimir. Porque é um princípio de honra. A Bíblia fala que se eu der um copo de água a um profeta, reconhecendo que ele é profeta, eu recebo o galardão de profeta. Um copo de água, qualquer torneira sai, principalmente no Brasil. Se eu der um copo de água, reconhecendo aquilo que o outro carrega, automaticamente eu estou impartindo, recebendo um galardão de profeta, reconhecendo aquilo que o outro tem. Agora eu vou falar de cima para baixo, de baixo para cima. Como pastor, honrando aquele que está abaixo de mim, reconhecendo o ministério que ele tem, eu estou fazendo com que ele caminhe na direção de Deus, para poder honrar tanto ao seu pastor quanto a Deus. Mediante isso, tanto eu recebo aquilo que eu estou reconhecendo nele, quanto ele recebe aquilo que ele reconhece em mim. Posso ouvir um amém? Alguém me entendeu? O pessoal está quieto hoje. Dá um glória a Deus aí. Isso, ouvi um aleluia aí meio. Você está aprendendo, irmão? Deus está falando contigo? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Então a cultura da honra é a linguagem que move o céu. Eu não faço por medo, eu faço por amor. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos caminhar todos na mesma direção. Porque como pastor da igreja, eu tenho que instruir, eu tenho que orar, eu tenho que proteger, mas eu tenho que ir na frente falando: vamos, porque o nosso caminho é lá. Então a honra, ela é aquilo que movimenta o céu.
linguajar do céu, trazendo para uma realidade agora de baixo para cima. Eu falei muito de cima para baixo, agora eu quero falar de baixo para cima. Só para concluir, de cima para baixo, da autoridade para o menor. Como que eu desonro de cima para baixo? Porque como autoridade espiritual, como pastor, eu não posso amaldiçoar. Irmãos, é umas coisas que me intrigam. Veio uma irmã agora no final do culto das 5 horas da tarde, falando para mim: pastor, eu quero a sua bênção, porque eu vou ter que ir embora da cidade. A irmã Eleide, eu vou ter que ir para a Bahia. Irmãos, aí tem pastor que fala: não, eu não vou te abençoar não, vai embora. Irmãos, de uma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Que Deus te abençoe, que você vá em paz, que a unção do Espírito Santo seja contigo, porque a autoridade de cima para baixo, em vez de eu ficar falando: não, você não vai, você não merece, e isso e aquilo, se você sair daqui você está debaixo de maldição. Isso não é autoridade espiritual, isso aí é um cara ferido com o microfone na mão. Uma autoridade espiritual, ele tem que abençoar e não amaldiçoar. Porque eu não sou dono de ninguém. Quero falar para vocês, eu não sou seu dono. Eu só sou um funcionário do dono. Na realidade, o pastor vale menos que as ovelhas. Entre aspas. Quem que cuida das ovelhas? Quem que cuida das ovelhas? Mas quem que é o dono das ovelhas? Eu só sou o funcionário do dono. Ele que confiou em mim um trabalho que é cuidar, a honra de cima para baixo. Então eu honro a Deus e cuido das ovelhas dele. Honra de baixo para cima. As pessoas reconhecem quem o pastor é, por isso caminha na mesma visão, porque é protegido, porque está vivendo proteção. Então ele é protegido, por isso ele honra. E a honra te leva exclusivamente a Deus, enquanto a desonra te leva exclusivamente ao diabo. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Agora eu quero trazer para um âmbito casa. Vamos trazer para dentro de casa agora. O movimento feminista está crescendo muito. E hoje falar sobre submissão é quase que uma afronta. É quase que arrumar uma briga dentro de casa. Quase que arrumar uma briga contra a mulher. Só que eu quero começar de cima para baixo, e vocês vão entender já o de baixo para cima. Talvez o marido pegue e fale assim: pastor, a minha esposa não é submissa, ela não me honra. Só que em contrapartida Deus fala: mas você amou a sua mulher ao ponto de proteger ela, de entregar a sua vida a ela, para ela se sentir amada e segura, ao ponto de se submeter a você? Porque assim como Cristo ama a igreja, é o jeito que o marido deve amar a esposa. Cristo morreu para salvar a igreja, o marido tem que morrer para proteger a sua casa. Então de cima para baixo, se o marido quer a honra da mulher, ele tem que honrá-la amando, ele tem que honrá-la protegendo, ele tem que honrá-la sustentando, ele tem que honrá-la direcionando. E quando ela é amada, quando ela é protegida, quando ela é cuidada, ela não tem dificuldade de submeter-se. Agora a mulher não é cuidada, não é protegida, não é amada. Aí você quer o que, irmão? Isso não é honra. Você está querendo ser bajulado. Pastor, mas e se eu fizer tudo isso e ela não fizer? Aí, irmãos, ela vai se ver com Deus, porque cada um prestará conta diante de si, diante de...
pastor, mas o meu marido, eu honro ele, eu sou submisso a ele, mas ele não me protege, ele não me ajuda, ele não faz nada, e agora? Ele vai se ver com Deus. Sabe, nós esquecemos muito daquilo que é eterno e nós vivemos muito aquilo que é natural. Princípio da honra: eu vivo porque eu entendi, eu já cresci, eu não vivo desejos, eu vivo princípios, eu não vivo vontades, eu vivo princípios. Então quem reconhece, quem vive no princípio da honra, não tem dificuldade de se submeter, não tem dificuldade de viver honrando, obedecendo, porque já é maduro para poder fazer as coisas de consciência. Ei jovem, cadê os jovens aí? Efésios capítulo 6 versículo 1: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, e que você prospere em todos os seus caminhos. O princípio para você ser abençoado, jovem, é você honrar o seu pai e a sua mãe. Mas o meu pai e a minha mãe ainda não tem esse entendimento. A Bíblia está falando de princípio, a Bíblia não está falando de religião. Os seus pais talvez nem conhecem Jesus, mas você conhece. Então por princípio você deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe, porque é um acesso aberto para você receber a bênção de Deus. E quando você não honra o seu pai, quando você não honra a sua mãe, é um acesso aberto para o inimigo acabar com a sua vida. Quando você honra o seu pai, jovem, quando você honra o seu pai ou a sua mãe, jovem, você está recebendo uma unção de Deus para ser um pai e uma mãe melhor do que você teve. Mas o meu pai me abandonou. Mas você honra o seu pai, você honra a sua mãe, porque você não vai abandonar os seus filhos, você vai ser melhor. Meu pai e a minha mãe fazia isso. Honra o seu pai e a sua mãe, porque você receberá uma unção para ser um pai ou uma mãe melhor. Versículo 2 de Efésios capítulo 6. A Bíblia fala: pais, não irritem os vossos filhos e nem o desanimem. A bênção de baixo para cima e agora de cima para baixo. Ei pai, ei mãe, para de olhar e falar assim: esse moleque não vai dar nada, essa menina não sei o que, esse menino é atentado, essa menina não vale nada. Para, abençoa o seu filho, ore pela sua filha, proteja ele, proteja ela, porque é você usando a palavra de Deus no caminho de honra. E eu quero repetir: a honra é um acesso a Deus, enquanto a desonra é um acesso ao diabo. Só vive honra quem é maduro e cresceu e obedece por amor, não por medo. Então, por eu amar a Deus, eu obedeço, honrando quem Ele é. Para eu ir encerrando, a autoridade é honrada. Um exemplo: o maior é honrado na ausência, enquanto o menor é honrado na presença. Eu vou explicar isso. O maior é honrado na ausência, enquanto o menor é honrado na presença. Um exemplo: eu como pastor, se eu quero honrar algum líder aqui da igreja, eu sendo a autoridade da igreja, eu vou chamar ele aqui
e vou falar: ó, parabéns pelo seu trabalho, diante da igreja, ó, ele tem feito um bom trabalho. Eu estou honrando ele, na presença dele, trazendo, reconhecendo aquilo que ele está fazendo, trazendo ele em um nível de reconhecimento e honra perante todos. Honra do maior para o menor. Agora a honra do menor para o maior se dá na ausência. A honra do menor para o maior se dá na ausência. Um exemplo: o Adilson é o nosso líder dos jovens. Aí eu direciono ele em alguma coisa, e aí ele quer me honrar. Ele vai ter a oportunidade de desonrar, de fazer tudo ao contrário daquilo que foi direcionado. Então a honra que ele vai exercer em relação à minha pessoa vai ser quando eu não estiver presente, porque ele vai fazer exatamente aquilo que foi direcionado. Então ele honra quando não está presente, quando a autoridade não está presente. Isso é honrar. Agora eu quero transferir isso para Deus de uma forma espiritual. Deus sendo onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele se fez invisível para você ter a oportunidade de honrá-lo. Deus é onipresente, mas Ele se fez invisível para nos dar a oportunidade de honrá-lo. Nós honramos a Deus quando ninguém está vendo, quando eu obedeço a palavra, quando ninguém está vendo, quando eu sou fiel a Ele, quando ninguém está vendo, mas eu permaneço honrando, porque eu amo, não porque Ele está vendo, não porque Ele está presente, é porque eu amo. Ele está presente, mas Ele se fez invisível para nos dar a oportunidade de honrá-lo. Porque é por meio da honra que eu acesso o favor dele, é por meio da honra que eu acesso a graça, é por meio da honra que eu acesso o seu favor, é por meio da honra que eu sou protegido, é por meio da honra que eu sou abençoado, é por meio da honra que eu alcanço milagres, é por meio da honra que eu alcanço o favor de Deus, é por meio da honra que eu adentro em Deus, é por meio da honra que eu sou abençoado por Ele. Isso é em tudo na nossa vida. Eu quero ir encerrando. Eu poderia falar do trabalho ainda. Lá no seu trabalho, honra o seu patrão, honra o seu pastor, mas eu vou honrar eles, mas eles não vão me honrar. A honra que eu e você quer não vem de pessoas, a honra que eu e você quer vem de Deus. Eu posso honrar alguém que não retribua a honra, mas dos olhos de Deus nada escapa. Por isso que nós, como igreja, temos que viver a cultura de honra. A cultura de honra é: considere o outro superior a você, porque se eu considerar o outro superior a mim, eu o honro. Nada façais por contenda, mas por amor, considerando o outro superior a si mesmo. Eu vivo em honra quando eu sempre considero o outro acima de mim, e mediante isso eu recebo a bênção de Deus, e tudo na minha vida vai bem. Você já reparou? Pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito, desregrada, vive de qualquer modo e situação, aí dá ruim. E o pior, coloca a culpa em Deus ainda. Se Deus existe, por que a minha vida está acontecendo isso? É simples: Ele deixou algo para nós honrá-lo, mas nós preferimos desonrá-lo, abrimos uma legalidade para o inimigo agir. Então a culpa não é de Deus, é nossa. Nós somos
somos protegidos pela honra. Nós somos protegidos pela obediência. Nós somos protegidos pelo entendimento do que é honrar. Então Deus, Ele não vai precisar colocar regras. Deus coloca regras para quem não cresceu. Deus aplica a lei para quem não cresceu. Mas aquele que cresceu, aquele que entende o que é honra, acessa lugares em Deus para poder desfrutar da bênção dele. Mas aquele que vive em desonra, infelizmente, está acessando lugares no diabo, por isso que está indo de mal a pior. Tem alguém me entendendo? Quem aprendeu com a palavra de Deus aí, diga amém. Repita assim comigo: eu preciso aprender a cultura da honra para acessar a bênção que está em Deus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? A Bíblia fala no livro de Gálatas que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia não fala que Deus, Ele vai nos abençoar, fala que já nos abençoou. E Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A bênção está lá. Nós já fomos abençoados. Elas estão nas regiões celestiais. Nós só acessamos elas por meio da honra, por meio da obediência. Tem muita gente que fica mendigando a bênção, enquanto por meio da honra você só pode acessá-la. É igual abrir uma porta. Eu honro a Deus, então eu vou abrir a porta e acessar aquilo que Ele tem para mim. A honra é uma porta aberta que me leva a Deus, enquanto a desonra é uma porta aberta que me leva a Satanás. Se coloque de pé, porque eu acabei. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Você está aqui essa noite porque eu sei que o Senhor, Ele tinha reservado este tempo para você, esta palavra para você. Talvez você olhe para a sua vida e fala: por que para mim nada dá certo? Talvez você olhe para você e fala assim: por que eu não consigo? Por que eu não vou para frente? É honra. Porque tudo que eu faço desmorona. Você está fazendo da forma errada. Faz pela honra. Deus, Ele está aqui essa noite nos direcionando para que a gente possa acessar todas as bênçãos por meio da honra. Obedeça a palavra, viva a vontade de Deus. Eu acho que você já tentou muito na tua vida, você já tentou de tudo. Eu acho que está na hora de você tentar viver a honra. Senhor, nós queremos te pedir essa noite, abençoe a sua igreja, nos ensina a viver na cultura de honra, nos ensina a te obedecer por amor e não por medo, nos ensina a ouvir a tua palavra e caminhar em obediência por amor, por honra e não por medo. Nos ensina a honrar assim como o Senhor nos honrou nos amando. Em nome de Jesus eu oro, Pai, te pedindo: venha derramando da tua graça e da tua unção sobre o teu povo.
e que eles possam acessar bênção nas regiões celestiais por meio da honra. Que a tua unção venha sobre os seus filhos e que eles possam viver a tua palavra com entendimento, com sabedoria, para poder desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós te desonramos na nossa maneira de falar, nós te desonramos na nossa maneira de viver. Nós não respeitamos os nossos pais, não respeitamos as nossas mães, não respeitamos os nossos pastores, não respeitamos os nossos líderes, não honramos a tua palavra, não honramos, Senhor, ninguém, e por isso nós estamos sofrendo. Nós te pedimos essa noite, tenha misericórdia de nós e nos perdoe em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Sabe, queridos, existe muita gente que é muito forte, porque sofre e ainda continua lá. Tem que tirar o chapéu. Só que hoje o Senhor Jesus está abrindo o seu entendimento, está abrindo a sua mente e está falando assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sofrer. A honra te dá a liberdade de você fazer o que você quiser. Eu vou falar algo que aconteceu aqui na igreja, por uma questão só de entendimento. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, tem muita coisa errada aqui na igreja que o senhor não sabe. E eu falei assim: eu faço questão de não saber, ou quando eu sei, eu faço questão de fazer vista grossa. Por quê? Porque eu não quero tratar vocês como criança e ficar colocando regra. Eu quero te dar a oportunidade de viver a honra e obedecer. Eu não vou ficar indo atrás de picuinha. Sabe por quê? Porque eu olho para vocês e eu não vejo uma criança, eu já vejo um adulto espiritual. Eu olho para a igreja e eu não vejo pessoas que é criança na fé. Eu quero fazer vocês ser maduros na fé, para viver o princípio de honra. Sabe por quê? Porque quando vocês vivem o princípio de honra, vocês não vêm aqui esperando uma bênção de mim, porque vocês já conseguem acessar o trono da graça e da glória de Deus. Eu só estou aqui para te direcionar. Você viver a honra para acessar aquilo que Deus tem para você. Pode se assentar em nome de Jesus. Antes de dar os recados, antes de orar pelos dízimos, eu nem preciso falar nada sobre dízimos e ofertas, né? Depois de uma palavra sobre honra, eu não preciso falar mais nada sobre dízimos e oferta. Então quero agradecer a presença dos visitantes. Hoje nós temos alguns visitantes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa casa está aberta, sempre esperando vocês. Vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos. Esta casa aqui, ela não tem um dono, ela tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Que você possa voltar mais umas 300.000 vezes. E depois disso eu quero te ver lá no céu. E eu gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor Jesus pela vida dos visitantes. Aleluia. Tivemos 3 cultos hoje, abençoados. Eu creio que esse culto também foi uma bênção, amém? Deus falou contigo? Vamos caminhar com o mesmo propósito.
propósito, vamos caminhar com o coração disciplinado na cultura da honra. Se tudo correr bem, se o Espírito Santo não mudar as coisas até lá, domingo que vem eu vou pregar uma mensagem falando sobre os valores do céu. Eu vou falar sobre a moeda do céu. A linguagem do céu é a honra. Agora, o valor do céu não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, não é dinheiro, é a vida. O valor, o dinheiro, não é à toa que a Bíblia fala que uma alma vale mais. Tem algum crente aí? Uma alma vale mais do que o mundo todo, do que o mundo inteiro. O mundo pode ter riqueza, mas no céu existe valor, e você vale muito mais do que as riquezas. Por isso que é uma dificuldade. Eu não vou entrar na mensagem não, é spoiler que fala, né, Léo? Spoiler da mensagem. Por isso que muita gente perde a vida para ganhar dinheiro, enquanto Jesus fala para você perder a tua vida, porque se você perdendo ela, você acha ela no céu. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O valor do céu é a vida, não é as coisas. Irmãos, está vendo a igreja? Devagarzinho nós vamos melhorando. Só estou esperando a prefeitura, bendita da prefeitura, assinar para a gente já destruir, fazer as salas aqui do lado. Nós vamos reformar aqui dentro. Vai ficar bonitinho, mas quando Jesus voltar, isso aqui vai ficar. A gente deixa bonitinho só para receber os irmãos, mas isso aqui tudo vai ficar. E quando Jesus voltar, irmãos, eu não quero, não vai ter R$1 na conta da igreja. Eu quero gastar tudo com gente. Nós não vai deixar 1 centavo para o anticristo usar. Nós vai gastar tudo, vai comprar cesta básica, a gente vai abrir. E, irmãos, eu fiquei sabendo de uma cidade no Nordeste que não tem nenhuma igreja. Eu fiquei louco para bancar um pastor lá. Tem uma cidade no Nordeste com 11 mil habitantes, não tem nenhuma igreja. A gente precisa ir lá. Então quando Jesus voltar, irmãos, a gente vai pegar o dinheiro, vai estar aplicado tudo em gente. Nós não vamos deixar R$1 na conta, porque o anticristo não vai usar não. Foi um dinheiro santificado e ele vai ser usado para usar para pessoas. Amém? Então eu gostaria que você tivesse isso no seu coração, de entender o princípio da honra e fazer a vontade de Deus. Amém? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na sua mão, em nome de Jesus. Você que vai trazer uma oferta hoje de gratidão, você não está comprando nada, é tudo de graça. Se você estiver doente, eu já profetizo que você vai sair daqui curado. Se você estiver com dor, você pode sair daqui, a hora que você pisar da porta para fora, a dor vai embora, e é tudo de graça. Segure na sua mão a sua oferta, segure na sua mão o seu dízimo. Vamos orar e consagrar ao Senhor. Ô Dani, vem cá orar pelos dízimos, pelas ofertas. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, papai, primeiramente pela palavra que o Senhor veio nos direcionar nesta noite. Meu Pai, que nós possamos ter um coração, meu Pai, bom, meu Pai, para honrar o Senhor, meu Pai, até no dízimo e nas ofertas, papai. Que o Senhor venha abençoar cada família nesta noite, meu Pai, aquele que pôde trazer e aquele que não pôde também, Senhor. Que o Senhor venha prover, papai, na vida de cada um dos teus filhos. Que, meu Pai, que o devorador não venha, meu Pai, tocar na vida financeira dos teus filhos, meu Pai. Abençoa, papai, os empresários, meu Pai, os funcionários, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, papai. Que as bênçãos do céu venham sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar a live aqui. Estamos com esses cabos. Então nós vamos encerrar. Aí você, na hora que nós encerrarmos, você traga o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Você que está nos assistindo em casa, que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor seja sobre a sua história. Que o amor de Deus possa te envolver. E que a consolação do Espírito Santo possa te proteger onde quer que você for. A nossa igreja fica na rua Nelfo Facchini, número 481, no bairro Nato Vetorazzo. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos?